Fala pessoal, beleza? Aqui é Fernando Boalho, Dev Multitask. E eu pergunto para vocês já passaram por essa situação de ter um sistema e precisar conversar com o DBA? Então, aí no vídeo de hoje o que eu quero passar para vocês são alguns conceitos que eu acho importantes que você precisa saber antes de você falar com o seu DBA. Bom, nem todo desenvolvedor, né, precisa às vezes falar com o DBA. Muitos desenvolvedores até eles são, né, os próprios DBAs do sistema. Mas isso é muito comum quando você trabalha com empresas grandes, né, que têm sistemas grandes ou são mais antigos, aí tem tabelas enormes, estão lá na casa dos terabytes, muitos dados. Então é muito comum você ter que conversar com o DBA para explicar alguma situação, enfim. E tem alguns conceitos que eu acho que vale muito a pena você saber, que envolve, né, banco de dados, assim, não que você vai ser um DBA, pode até ser um DBA, mas você não precisa saber de tudo que um DBA sabe para conversar com o DBA, né? É isso que eu quero enfatizar aqui nesse vídeo. Então eu vou passar para vocês aqui, são 8 conceitos que eu acho que são interessantes, que você precisa saber, que eu acho que você sabendo esses 8 conceitos, você vai conseguir conversar com qualquer DBA numa boa e tirar todas as dúvidas, eventuais problemas. Tá, bom, então a primeira coisa que eu acho que é importante são os data types, né? Por que é interessante saber isso? Porque no banco de dados você sempre tem um limite, né, para cada um deles, né? Então, por exemplo, falando de texto, né, se você vai, por exemplo, gravar um texto com uma sequência, né, de caracteres, aí até certo ponto você vai usar um data type, mas a partir de um tamanho aí tem que ser outro, né? E aí os bancos de dados eles tratam isso de maneira diferente, né? Por exemplo, no MySQL você tem lá o varchar, mas a partir de um certo tamanho você tem que usar o text, tá? No Oracle você tem lá o varchar 2, aí a partir de um certo tamanho você tem que usar o CLOB, né? Que é o Character Large Object, né? Então cada banco você tem um tipo diferente, né? E isso é importante quando você vai falar com o DBA, quando você definir uma tabela, que ele vai se interessar pelos tipos de dados, né? Porque o DBA ele não está muito interessado no que você vai fazer no sistema, ele está interessado em manter o banco de dados funcionando bem e rápido, né? Então por isso que ele te cobra algumas coisas como volumetria, né? Ele quer saber como que essa base ela vai crescer. Ela vai crescer daqui a um mês, ela vai estar de qual tamanho? Vai crescer pouco, vai crescer muito? Né? Então o data type ele é muito importante nesse caso, né? Então se você vai inserir texto muito grande, aí ele vai, a tabela tem que ser um tipo diferente. Aí talvez o DBA ele na hora de armazenar essa tabela, ele criar para você essa tabela, ele vai ter que criar de uma maneira diferente. Então, que mais? A parte de índice, tá? Essa parte de índice, ela dependendo do banco de dados que for, é bem complexa, tem vários tipos de índices, tá? Mas eu acho que você também não precisa saber todos, que é o que eu acho que é importante saber. Você criar um índice simples, tá? Ou de um campo, ou mais de um campo, e saber usar esse índice, tá? Então é muito importante quando você constrói, consulta, você saber usar o índice e assim, sabendo usar esses índices que são os mais simples que existem, você já resolve aí 80% dos problemas de lentidão, tá? Então se você chegar para um DBA já com um esquema de índice assim, já fica uma coisa bem mais fácil para ele. Então, o que mais? Aí tem os outros conceitos, tá? Que aí são interessantes, são conceitos de usuários, né? Então, de usuários, aliás, assim, são três, eu separei, são 3 itens, tá? São usuários,
databases e esquemas. Esses três conceitos, eles se diferenciam conforme for o banco de dados, tá? Então, por exemplo, pense o seguinte, então, usuário é aquele usuário que você define uma senha, aí você vai se conectar e vai acessar alguma coisa. O esquema seria um lugar que vão ficar todos os objetos do seu usuário, por exemplo. Então vai ficar tudo ali dentro. Todas as tabelas, as views, vai ficar tudo ali dentro. E você tem um conjunto de esquemas, vamos dizer assim, que a gente chama de databases. Tá? Então vários esquemas, vários desses conjuntos, né, eles são chamados de database. Agora, a questão, aí tem umas coisas interessantes. Então, por exemplo, no Oracle ele não tem ele tem esse conceito de user, mas na verdade é a mesma coisa que esquema, né? Então isso é curioso, né? Porque assim, o que isso significa? Então, por exemplo, no MySQL você cria um usuário, imagina assim, um usuário Fernando, eu vou criar um usuário Fernando para mim. Aí eu crio uma vez e depois eu vou criar 2 bancos de dados. E aí eu consigo acessar sem problema nenhum. Agora, no Oracle, eu preciso criar um usuário dentro de cada banco de dados que eu for acessar. No MySQL não. Eu crio o usuário uma vez e depois eu crio os bancos e depois eu acesso os bancos. No Oracle não, eu preciso criar o usuário dentro de cada banco. Eu preciso criar de novo. Porque lá no caso o usuário é a mesma coisa que esquema. Tá? Então isso é meio confuso às vezes você tentar usar. Então é importante você principalmente ver o banco de dados que você trabalha, né? E entender direitinho como que isso funciona. Tá? Essa questão de usuário, o SQL Server também nesse caso ele se parece um pouco com o MySQL, né? Então cada banco aí trabalha de um jeito, mas é importante se entender assim a diferença aí de você ter um usuário, você ter um esquema e você ter um database. Bom, o que mais é importante você saber de conceitos? Tá? Então a parte de backup e restore. Tá, então, com certeza você já ouviu falar de backup. Vou fazer um backup. Eu preciso derrubar a base, fazer um backup. Então, o que é importante você saber? Precisa saber o seguinte. Bom, backup, o que é o backup? Ele simplesmente está fazendo uma cópia dos dados. Tá? Aí você tem, os DBA normalmente eles chamam isso de 2 maneiras, né? Você tem o backup quente e o backup frio. Tá? O que é o backup quente? O backup quente é com o banco de dados no ar, ele usa uma ferramenta que é do próprio fabricante do banco de dados, tá? E ele joga os dados para fora do banco, exporta os dados. Tá? Fica lá no formato binário. Tá? Se for, por exemplo, o MySQL seria um MySQL dump, né? Então ele vai gerar lá um arquivo. E no caso do MySQL dump, ele gera um arquivo formato SQL, mas no Oracle, por exemplo, já é um formato binário, né? E esse é o que chama quente. O backup frio, o que é? É um backup dos arquivos do banco, né? Então, o que normalmente o DBA faz? Ele derruba o banco de dados, aí ele faz uma cópia física dos arquivos mesmo. Pega o diretório lá, que estão todos os arquivos da base, copia para outro lugar e depois sobe o banco normal, né? Então esses são os 2 tipos de backup. Normalmente nas empresas esse backup quente ele é mais frequente, né? Porque ele é de certa forma, você não tem que tirar nenhum sistema do ar, nada, né? Mas aí o backup frio já é uma coisa mais, às vezes fica uma vez por mês ou até mais, assim, demora até mais. E tem empresa até que não faz mesmo, né? Porque às vezes a base ficou tão grande que
ou faz por partes, enfim, tem vários jeitos de fazer, mas é importante entender isso. E assim, normalmente nesses momentos que faz o export, é comum a base ficar lenta, tá? Porque mesmo que não tenha nenhuma carga no banco de dados, mas está tendo muito entrada e saída, muito I/O, né, de disco, tá? Muita operação de disco, então isso acaba deixando a base lenta, tá? Então, para o desenvolvedor, o que é importante saber que se tem, por exemplo, alguma lentidão em algum momento, então é interessante para o desenvolvedor falar, pô, será que não é um backup que está rodando essa hora, que está deixando lento? Né? Então isso é importante o desenvolvedor saber. Tá? E essa parte do restore, né, que a gente fala, o restore é simplesmente restaurar, né? Você pega esse backup que foi feito, tanto quente como frio, e restaurar numa base de dados. Tá? Outra coisa que acontece, isso acho que é mais frequente em empresa grande, quando eles falam, vamos fazer um refresh de produção em homologação. Não, o que significa isso? Então, isso significa que o DBA pegou um backup, né, de produção e ele restaurou, né, fez o restore na base de homologação. Então, tem empresa que faz isso pro pessoal de homologação ter lá uns dados mais parecidos, né, com produção. Aí muitas vezes eles fazem isso, aí depois rodam um software lá para bagunçar os dados, né, sigilosos, enfim. É isso. Bom, que mais outro conceito que é importante saber, né, é da parte de programação, né? Então, você tem a parte das tabelas, né, que armazena as informações, mas você tem uma parte de programação que reside no banco de dados. Né? Aí varia, por exemplo, você tem no Oracle lá, que é o PLSQL, né? A parte que você faz programação, né, lógica dentro do banco de dados. Você tem no SQL Server o TSQL, aí você tem no Postgres o PGSQL, PL, PGSQL e tem outros aí. Enfim, mas assim, o que é importante fazer? Você consegue colocar alguma lógica de informação dentro do banco de dados. Né? Então, sei que em muito sistema, hoje em dia, o pessoal deixa toda a lógica lá para a parte de fora. Né? A parte lá, por exemplo, do Java, do Python, enfim, deixa para ele cuidar de tudo. Mas existem ocasiões que às vezes é bem mais fácil você colocar uma pequena lógica, né, e ficar no banco de dados do que você tem que fazer uma lógica enorme lá na parte lá no back-end, lá no seu Java, por exemplo. Né? Então é importante você saber que existem, né, essas rotinas e se você precisar fazer por exemplo, uma validação na tabela inteira, né? Então existem as triggers, né, de banco de dados, né, os gatilhos, né, que eles são disparados, por exemplo, depois que você fizer um cadastro, depois que você deletar, né? Então eles são muito usados assim, não só para validação de banco de dados, mas também para auditoria, e você tem diversos tipos, né, de triggers. Então assim, a lição de casa é a seguinte: não é para sair usando, mas é importante assim entender que isso existe, né, e que isso pode ser uma solução ou até um problema, né, um possível problema do seu sistema. Bom, então no caso das triggers, né? Então a trigger ela pode estar causando o problema do seu sistema, então é importante entender que existe uma rotina, né? Uma lógica do banco de dados que ela pode ser executada, então é importante entender o mecanismo, como que ela funciona, né? Às vezes é interessante assim usar, né? Então é importante entender como funciona. Bom, e a última parte, não menos importante, eu acho legal entender um pouquinho como que funciona a parte do storage, né, do banco de dados.
né? Então, quando você cria você tem lá um esquema de um usuário, que você cria uma tabela dentro dele, onde que isso fica, né? Então, se a gente lá, quando mexe lá no sistema de arquivos, a gente trabalha lá com um monte de arquivo. E o banco de dados, como é que faz, né? Bom, o banco de dados, ele tem um conceito que ele chama de alguns, né? Então, Oracle, Postgres, mas grande parte deles segue esse esquema que ele associa uma tabela, né? Um usuário a uma tablespace, é o que ele chama de tablespace. E uma tablespace ele associa a um conjunto de arquivos, tá? Que ele chama arquivos de dados, né? Os famosos data files. Tá? Então o Oracle faz isso, o Postgres faz isso, o MySQL, se não me engano, ele faz um arquivo para cada tabela, né? Então, eles têm lá as suas estratégias de storage, né? Então é importante você entender assim, essa parte aí é bem específico, tá? Para cada banco de dados, você entender como que funciona e também o que é interessante saber, que normalmente quando você vai trabalhar com muito dado, aí o DBA ele vai sempre querer saber essa parte que eu comentei da volumetria, mas aí ele vai querer também entender se a tabela que você usa, se ela vai precisar de índice, se esse índice vai ser grande, porque talvez ele use também essa estratégia de storage para separar. Quando ele for gravar um índice, ele grava em um lugar, aí quando ele for gravar os dados, ele grava em outro lugar. Em outras, se por exemplo for o Oracle, em outro tablespace. Tá? Então essa parte acho que também é bem específico, tem bastante coisa. Não precisa, acho que não tem necessidade de se aprofundar tanto, mas é interessante você dar uma lida assim na documentação, né, do fabricante do banco, para entender como que ele faz isso, né, e como que ele pode afetar isso, né, no seu sistema, né. Isso vai ajudar você também a poder conversar melhor lá com o seu DBA, entender lá também dos problemas e poder também ajudar, né, de alguma maneira. Bom, então o vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. E se vocês sentiram falta aí de alguma coisa, né? Eu não sou DBA também, não sei, né? Se você é DBA e achou que eu falei besteira ou sentiu falta de alguma coisa, comenta aí embaixo. E espalhe aí para esse vídeo aí para quem tem aí dor de cabeça com DBA, gente. Eles são os nossos parceiros, eles também têm lá a rotina deles, a pressão deles, né? Então vamos aí tentar parar com as brigas e tá todo mundo junto nessa. Beleza? Um abraço aí e até a próxima.